meninas e meninos, tudo bem? Cá estou aqui novamente para dar aula para vocês de língua portuguesa do 9º ano. Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje temos a presença de Vanessa fazendo a nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. E falando sobre acessibilidade, a gente também precisa pensar, né, em outras questões. E aí, por isso, eu vou me descrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos e olhos muito escuros, cabelos estes que hoje estão presos, tá? Eu uso um óculos redondo e hoje eu estou com a camisa laranja e uma calça preta, tá? E a gente vai começar a pensar nas classes de palavras, gente. Olha, vamos começar lendo aqui esse poema da poeta recifense Agnes Souza, tá? Ó, 4 pessoas sentadas no metrô, 2 pares de cadeiras, e as pessoas são obrigadas a se entreolharem. Nenhuma delas queria estar ali. O homem não foi ensinado a chorar em público. A moça ao meu lado lê Camus, e eu sigo achando que esqueci algo no ônibus. Talvez a sombrinha, talvez um nó no peito. E aí, o que vocês acharam desse poema aí? A Agnes é uma poeta maravilhosa, eu sempre recomendo. Então, ó, no poema, a poeta designa, ou seja, descreve e caracteriza as pessoas ao seu redor por meio de palavras que possuem funções distintas. Além disso, há aquelas palavras que marcam a ação do poema. Vocês perceberam, ó? Vamos voltar aqui, ó. Quando eu digo 2 pares de cadeiras e as pessoas são obrigadas a se entreolharem. Só que eu já marquei várias ações, né? Obrigar, entreolhar. Nenhuma delas queria estar ali, né? E ela vai continuando e ela vai fazendo o quê? Palavras que caracteriza e descreve as pessoas e aquelas que marcam ação. Mas essas palavras pertencem a classes de palavras diferentes. Vocês sabiam disso? Na língua portuguesa, existem 10 classes gramaticais, minha gente. Exatamente isso, 10 classes gramaticais. Subdivididas entre classes gramaticais variáveis e invariáveis. Ou seja, o que isso quer dizer? Vamos conversar bem devagarzinho e a gente vai chegar num ponto, tá certo? Ó, classe gramatical ou classe palavra é o nome dado ao conjunto que classifica uma palavra, baseando-se na sua estrutura sintática e morfológica. Eita, quanta palavra difícil! Mas a gente vai construir os conceitos, tá certo? Então, o que é morfologia? Quando eu digo aqui, ó, estrutura morfológica, o que é morfologia, né? A morfologia é o estudo a respeito da estrutura, formação e classificação das palavras. Estudar morfologia significa estudar isoladamente as classes de palavra, não a função delas nas orações, tá? Que seria o campo da sintaxe, mas sim as funções delas isoladamente, ou seja, o que essas classes de palavras são, o que elas fazem, para onde elas vão, o que elas comem, como elas vivem, né? É por aí. Então, ó, quando se diz que uma classe gramatical é variável, significa o quê? Que possui a capacidade de se flexionar, ou seja, de mudar, seja para assumir a forma do plural ou singular, ou masculino e feminino. Então, veja, as classes gramaticais variáveis, elas podem variar em gênero e número, tá? Já as invariáveis são estáticas, ou seja, não sofrem flexões em suas estruturas. E aí, ó, vamos aqui, ó, volta aqui pra mim pra gente ter uma conversa. Quando eu digo que a gente tem 10 classes, eu não vou trabalhar todas hoje. Respirem. A gente vai ter uma segunda aula ainda desse assunto, tá? Mas a primeira divisão entre elas, entre essas 10 classes de palavras,
é justamente a questão da variabilidade. Então, a gente vai ter classes que são variáveis, como, por exemplo, aquelas palavrinhas que dão características, que são os adjetivos. Então, eu posso dizer, Camille é animada, Rafael é animado. Percebam que eu precisei mudar aqui, ó, o finzinho do adjetivo, da palavrinha que caracteriza. Por quê? Porque o adjetivo é uma classe de palavra variável, tá? Então, quais são as classes gramaticais variáveis? A gente tem o substantivo, a gente tem o adjetivo, a gente tem o numeral, o pronome, o verbo e o artigo. E são justamente esses aqui que a gente vai ver, tá? As invariáveis são os advérbios, conjunção, interjeição e as preposições. Por exemplo, a palavrinha de é uma preposição, né? Então, ela não varia, ela não precisa variar. E aí vocês vão entender por quê, por como funciona essa escolha de o que varia e o que não varia, tá? E aí, vamos começar pelos substantivos, que são aquelas classes de palavra que dão nome, e a gente não consegue compreender o mundo sem nomeá-lo. E a gente, na verdade, não consegue acessar o mundo que não seja pela linguagem. O pensamento da gente, a gente só compreende o mundo através da linguagem. O pensamento precisa ser escrito. Perdão, gente. O pensamento, ele precisa da linguagem, né, para se materializar. E a função de nomear é essencial. E qual é a classe gramatical que nomeia os substantivos? Que são palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos, noções e qualidades, por exemplo. Carro, mesa, criança, portão, comida, alegria, felicidade, livro, chinelo. Quando eu trago aqui os substantivos, eles também têm diferenças entre eles. Então, comum próprio, concreto abstrato, primitivo derivado, simples ou composto e o coletivo. Tá? E ó, vamos saber aqui os exemplos. Ana é super inteligente. É o nome de alguém. Ana, portanto, é um substantivo. O Brasil é lindo. Brasil é um substantivo também, porque nomeia o país. Quando eu digo a tua beleza me encanta, beleza também está nomeando algo. Portanto, é também substantivo. Tá certo? E quando a gente fala de adjetivo? E aí, o substantivo varia por quê, minha gente? Porque a gente tem os substantivos que são femininos, substantivos masculinos, plurais, numerais. Eita, numerais não, plurais, singulares. E o adjetivo? O adjetivo vai ser aquela palavra que dá uma qualidade. Quando eu digo dar qualidade, não é só qualidade boa, não. Ah, ela é legal, é bonita, inteligente. Não, é também qualidades que a gente pode chamar de defeitos. Ela é irritada, ela é estourada. Ai, ele é ruim. Então, quando eu falo em qualidade, é uma característica, tá? Então, ó, são palavras que caracterizam o quê? O substantivo. Ou seja, os nomes, ou sejam as pessoas, as coisas, os países, tudo que a gente consegue olhar e dar um nome. Então, por isso que o adjetivo é uma classe gramatical variável, porque ela precisa concordar, ela precisa estar no mesmo número e no mesmo gênero do substantivo, tá? Então, caracteriza um substantivo atribuindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Então, exemplos, ó, limpo, claro, verde, alegre, chato, invejoso, bonito, enfim. A gente tem também aqui os adjetivos. A classificação, né? Eles podem ser primitivos ou derivados, pátrios, simples ou compostos. Eu não vou me deter nessas, porque a gente precisaria de muitas aulas, assim, para a gente realmente trabalhar com calma. Ó, a criança ficou feliz, ou seja, feliz está caracterizando criança. A Adriana é recifense, eu estou dando aqui o quê? Uma característica a ela, dizendo de onde ela é. O artigo ficou super interessante. Ou seja, eu estou qualificando o artigo. Sempre foi amável comigo, então sempre foi amável, né? Sempre teve essa característica. E o numeral é fácil, né? 1, 2, 3, 4, mas o numeral não serve só para matemática, certo? Assim como as letras não servem só para o português.
Há letras na matemática, há número em português, gente, juro. Ó, o numeral é a classe de palavra, também chamada de classe gramatical, que indica a ideia numérica dos seres substantivos. Essa ideia pode ser representada pelas ideias de quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Ou seja, a gente usa o numeral para dar a ideia de quantidade, então 3 maçãs, de ordem, eu sou a primeira filha, de multiplicação 2 ou 3 vezes, ou fração, 1/4 da minha vida passei dormindo. Tá? E elas são variáveis por quê? Elas são variáveis, perdão, e por isso flexionam-se em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. A classificação dessas palavras pode ser feita em quê? Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivos. Tá certo? Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, um pastel, por favor. Primeiro, as damas. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Tá? E o pronome? E o pronome pessoal? O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso, tal como eu, contigo e aquele. Há vários tipos de pronomes, pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Tá? Então, eu digo assim, a Adriana é muito legal. Ela conversa comigo todos os dias. Então, ó, esse ela está substituindo a Adriana. Portanto, ela vai ter a mesma função de Adriana, mas por que existe o pronome, minha gente? Porque a gente tem que evitar essa repetição constante, né? Não só por isso, claro, mas um dos usos. E aí, há vários tipos de pronomes. Os pessoais, eu, tu, ele. Os possessivos, meu, minha, teu, tua. Os demonstrativos, este e aquele. Os relativos, os indefinidos, uns e uns. E os interrogativos, tá? Eu aposto como ele vem. Contigo vou até a lua. Aquele tipo não me sai da cabeça. Então, aqui a gente tem o quê? Os pronomes. Joia? E aqui eu vou jogar uma pergunta, ó. Se eu falei para vocês que o substantivo e o adjetivo, eles são relacionados, né? O adjetivo concorda com o substantivo. Mas se eu mudar essa ordem, será que eu mudo o sentido? Porque geralmente a ordem regular, né, tradicional da gramática, seria adjetivo, substantivo e adjetivo. Mas essa forma pode dar um sentido diferente de quando eu uso adjetivo e substantivo. Vamos ver? Ó. Em algumas situações, a ordem do adjetivo na oração altera o seu sentido. Transmite um significado quando pós-posto ao substantivo, ou seja, um significado quando ele aparece depois e um outro significado quando anteposto, quando ele está antes ao substantivo, tá? Então, se ele está pós-posto, depois é um significado. Se ele está anteposto, antes ele é outro significado. E os verbos? Os verbos são aquelas palavras que vão trazer ações, né? Aqui, gente, eu esqueci, né, até de falar um exemplo. Por exemplo, ela é minha amiga antiga. Ou melhor, ela é minha velha amiga. Velha amiga é uma amiga antiga, não é isso? Mas se eu fizer, por exemplo, se eu disser, por exemplo, é uma amiga velha, aqui a gente vai ter uma ideia de idade. Então, de novo, se eu disser, ela é minha velha amiga, eu dou uma ideia de uma amizade antiga, anterior. Quando eu digo ela é minha amiga velha, a gente pode dizer, a gente entende o que é sobre a idade. Então, essa é minha nova amiga velha.
e essa minha velha amiga nova. Já pensaram, ó? Minha velha amiga nova quer dizer que ela é jovem, a sua amizade, né, anterior, ela é nova. Mas essa minha nova amiga é uma amizade recente, é velha, se refere à idade. Deu para compreender? Deu quase um trocadilho, né? Mas vai dar tudo certo. E aí vamos para os verbos, que são essenciais para as orações. Só temos orações se temos verbo. E se não temos verbos, temos frases nominais, que também entregam sentido, tá? Os verbos são aquelas classes gramaticais que marcam as ações. São aqueles que indicam acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Flexionam-se em número, pessoa, modo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, quando a gente fala em uma oração, a gente está falando de uma estrutura que se organiza em torno do verbo. Tá, ó. Sairemos esta noite, corro todos os dias. Chovendo, eu não vou. Tranquilo? E o artigo? E aí, pessoal, o artigo? O artigo costuma anteceder, ou seja, aparecer antes, anteceder o substantivo para fazer uma referência a ele, podendo indicar que se trata de um ser já conhecido do interlocutor, no caso dos artigos definidos, ou que se trata de um representante não específico da espécie, no caso dos artigos indefinidos, por exemplo, a minha amiga ou uma amiga, entende? Assim, os artigos não funcionam sozinhos. Então, a gente não tem um artigo sozinho num enunciado. Ele está sempre acompanhado de algum substantivo, tá? Então, ó, o menino saiu, as meninas saíram. Então, reparem que aqui a gente tem uma clara noção de que as classes gramaticais que o artigo ele é uma classe gramatical variável, porque quando eu tenho o mesmo substantivo, né? Menino, menina, mais o masculino e o feminino, o masculino singular. Quando eu tenho o masculino singular, eu tenho um artigo masculino singular. Quando eu tenho um substantivo feminino plural, eu tenho um artigo feminino plural, tá? E o verbo concorda com as pessoas aqui. Aqui eu tenho o quê? Um plural. E a terceira pessoa, elas saíram. Se eu quisesse trocar aqui as meninas, eu usaria qual pronome pessoal? Elas. Tá vendo, gente? Português é lindo. Português é lindo. E vocês conhecem a língua portuguesa, porque vocês a usam todo dia. A gente se comunica todos os dias, né? Então, é importante que a gente faça esses raciocínios. Se a gente comparar essas duas orações aqui, a gente já consegue falar sobre diversas classes gramaticais, tá? Ó, uns constroem, esse uns aqui é indefinido. Eu não sei quais são os condutores, são alguns. Eu não sei a quantidade, eu não sei quem são. É uma situação indefinida. Outros destroem. Uma chance, no entanto, é um definido, né? A gente tem aqui uma chance. Essa chance única é o que eu preciso. E aí, vamos voltar para o comecinho do texto. Ó, será que agora, depois que a gente já falou tanto, a pobre da Vanessa tá aí, ó, na luta. Ó, e será que a gente consegue destacar ao menos 2 exemplos da classe que a gente estudou? Ó, vamos ler de novo o texto, que eu continuo gostando muito desse poema. 4 pessoas sentadas no metrô. 2 pares de cadeiras e as pessoas são obrigadas a se entreolharem. Nenhuma delas queria estar ali. O homem não foi ensinado a olhar nos olhos. A mulher ao lado não foi ensinada a chorar em público. A moça ao meu lado lê Camus. Camus é um autor francês, tá, gente? E eu sigo achando que esqueci algo no ônibus. Talvez a sombrinha, talvez o nó no peito. Porque eu gosto muito desse poema. Esse final desse poema é muito bonito. Porque talvez eu tenha perdido algo banal, como uma sombrinha e algo muito comum. Mas eu também posso ter perdido um nó no peito, que é algo muito subjetivo, né? Algo quase dolorido. Mas falando de classes gramaticais, o que temos aqui, ó? De substantivos eu tenho pessoas, metrô, cadeiras, mulher, homem e moça. Para adjetivo eu tenho obrigada,
tenho sentada. Para numeral, eu tenho 4, 2, pronome delas e eu. O verbo foi, ler, entreolhar, chorar, esqueci. E de artigo eu tenho o e a. Olha só, tá vendo? Isso aqui, ó, vocês com certeza escreveriam algo parecido e usariam todas essas classes de palavras sem nem perceber. Mas aí quando vocês sabem o que é um substantivo, um adjetivo, vocês podem abrir os olhos e fazer essas análises enquanto vocês leem, tá? E aí, pra gente terminar a aula de hoje, gente, vamos pensar aqui sobre uma frase de Judith Butler, que é uma pensadora norte-americana. Seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada em igualdade. Então a gente precisa pensar muito coletivamente e lutar por uma liberdade coletiva e igual. Mas igual dentro das desigualdades. Tá? A gente não pode ter o mesmo parâmetro para todo mundo, porque ninguém é igual a ninguém, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, joga lá no YouTube. Vanessa, obrigada. Quero também agradecer a produção maravilhosa que permite que essas aulas cheguem até vocês com qualidade, certo? E agradecê-los. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.